Olá, gente, a paz esteja com cada um de vocês. Boa tarde. Eu estou passando aqui para poder deixar uma mensagem para o coração de alguém, ou até de muitos, porque eu não sei quem é que está precisando, mas se Deus me deu a palavra é porque tem alguém que precisa ouvir essa mensagem da parte de Deus nessa tarde. E eu gosto de receber a mensagem da parte de Deus e anotar tudo que Ele está falando comigo. Tá aqui, ó, tudo anotadinho. Pode ver, tem até borrões. E entregar logo o que Deus me deu, porque não é meu. Com certeza vai servir para mim também, porque primeiro passou por mim, mas com certeza tem alguém que irá precisar dessa mensagem nessa tarde para entender os propósitos e os projetos de Deus para a nossa vida. Como que funciona? Porque se torna tudo muito mais fácil quando a gente tem uma outra pessoa que nos ajuda, que nos mentoria, que vai nos direcionando, dizendo como que faz, dizendo o que pode acontecer no percurso. É muito bom quando a gente tem alguém assim do lado da gente. E quando isso nos falta, Deus levanta profeta do outro lado para falar com a gente. Como é que a gente deve fazer? Por quê? Porque Deus tem cuidado e tem zelo do seu povo. E Ele não quer que ninguém fracasse antes de cumprir as promessas na sua vida. Ele não quer que ninguém caia. E é por isso que Ele sempre levanta alguém para nos direcionar, para poder dizer, vai por aqui, a coisa acontece desse jeito, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, de uma certa forma, como eu dizia essa semana, o Senhor, Ele nos dá aulas por meio de pessoas, por meio de profetas, por meio de seus mensageiros. E essas são chamadas aulas práticas, aulas teóricas, nos ensinando como agir, para na hora do aperto maior, que é a hora da avaliação, a hora da prova, a hora que Ele quer um retorno, um feedback da parte da gente, um retorno do que a gente aprendeu, a gente esteja estruturado. E essa palavra tem muito a ver com duas visões que Deus me deu por esses dias. Vai haver guerra espiritual muito grande. Deus me mostrou umas 2 semanas para cá, Deus já me mostrou 2 vezes a mesma visão. E vai ter guerra espiritual e a igreja precisa se preparar. Porque nas 2 visões eu corria de um lado para outro pedindo para os cristãos se refugiar, buscar refúgio. Então, buscar refúgio é buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está tendo força para buscar. Porque vai ter momento que a gente vai ter que fazer igual o camelo. A gente vai ter que abastecer. O camelo, ele mata a sua sede, e ele tem uma parte do corpo dele que ele reserva, é um reservatório de água. Por isso que é o único animal que consegue atravessar desertos e não desfalecer. Porque além dele saciar a sua sede, ele reserva uma quantidade de água no corpo dele para poder mantê-lo com vida, mantê-lo forte, né? Mas enfim, a palavra que Deus me deu nessa tarde foi a respeito de projeto. E projeto, quando Deus ele fala que tem projetos na nossa vida, Ele levanta profetas, Ele fala das promessas dEle,
E eu acredito que todo mundo que assistir, que ter a oportunidade depois de assistir, porque vai ficar gravado, vai ficar salvo, todos aqui têm promessa da parte do Senhor, de algum projeto. E todo projeto nasce na promessa. A gente recebe uma promessa da parte de Deus e tudo começa na promessa. Abraão, ele recebeu uma promessa e tudo começou ali onde Deus fez promessa para Abraão. Aconteceu, se cumpriu? Aconteceu, se cumpriu. Teve um percurso e nós vamos falar sobre isso nessa tarde. Sobre o desenrolar de um projeto. O que acontece nas nossas vidas. Então, um projeto, ele é gerado, ele gera dentro de nós, ele é gerado dentro de nós. Ele é concebido dentro de nós, por meio da promessa. A paz, irmão Márcio. Dê a paz para a irmã Kenny. Que Deus te abençoe. A paz, irmão Luiz. Então a gente entende que todo projeto que Deus tem na nossa vida começa com uma promessa. Não foi diferente nos personagens bíblicos. João Batista, Jesus Cristo, eu vou citar esses dois projetos nessa tarde. Ele foi... A promessa sobre a vinda de João Batista e a vinda de Jesus Cristo estava lá no Antigo Testamento. Foi profetizado. Os profetas já falavam lá no Antigo Testamento a respeito do precursor de Jesus. O profeta Isaías falou sobre ele. E tantos outros lugares também. Jesus, a mesma coisa, foi prometido lá no Antigo Testamento. Ou seja, era um projeto que iria se desenvolver num determinado tempo, mas que a promessa já tinha sido feita há muito tempo. E quem ouviu a promessa não sabia quando que ia se cumprir, mas sabia que a promessa estava de pé da parte de Deus. E quando Deus te faz uma promessa, aconteça o que acontecer. O diabo pode até se levantar, o diabo pode até usar instrumentos para tentar destruir o acontecimento, sabe? Pode até fazer de tudo para que esse projeto não venha nascer. Mas projeto de homem ele fale, mas o de Deus ele não fale, não. Não tem falência. Aconteça o que acontecer, Deus move céus e terra para cumprir o que ele prometeu nas nossas vidas. E como eu sempre falo, nada pode impedir as promessas de Deus nas nossas vidas, exceto a gente mesmo. Porque se Satanás se levantar, o opositor do reino de Deus, Deus é maior do que Satanás, porque Satanás é criatura. E acima de Deus não tem ninguém abaixo dele, todos são criaturas, e todos recebem ordem, todos recebem comando, e ninguém tem que se crescer diante de Deus. O que Deus planejou executar, ele vai executar e ponto. Né? E aí primeira coisa que acontece quando Deus tem um projeto na nossa vida, ele concebe dentro da gente. É igual uma gravidez. Aí tem o percurso da gravidez. Quando a paz, Núbia, quando a gente recebe uma promessa da parte de Deus, naquele momento que a gente recebe, a gente começa a gerar aquele projeto. Só que numa gravidez, sempre tem as etapas da gravidez. E cada dia que vai passando, que vai aproximando o momento desse projeto nascer, existem incômodos, existem processos. Uma gravidez, ela varia de uma para outra. Eu tive 3 filhos. Nenhuma gravidez foi igual à outra. Cada uma teve uma maneira até que os meus filhos nascessem. Teve um processo. Foi totalmente diferente um do outro. E a mesma coisa são os projetos de Deus para a vida do seu povo. Se eu for falar aqui, os processos que eu tenho passado,
mediante as promessas que Deus tem feito na minha vida, eu diria que o meu parto seria fórceps, né? Seria fórceps, porque o processo tem sido muito dolorido. Mas quem me fez a promessa tem me sustentado de pé. O mais importante de tudo isso, quando Deus te fizer uma promessa, tenha certeza. Vai ter momento que a gente vai dizer, Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor, Ele diz nessa tarde, aguenta sim. Porque sou eu que te sustento. Você não fica de pé porque você consegue, porque você é forte. É porque sou eu que te mantenho de pé. Sou eu quem te fortaleço. Sou eu quem tiro o teu desânimo. É tudo o Senhor que peleja por nós. A gente só precisa se dispor para que esse projeto venha acontecer. Assim como uma mãe se dispõe a carregar um filho na barriga por 9 meses para poder ver, participar de uma alegria, de um momento que é o parto da criança vindo ao mundo, assim é o projeto de Deus na nossa vida. A gente vai passar processo, vai ter etapas difíceis. E quando tiver para acontecer, é tanta dor que é igual a dor do parto. A gente fala, meu Deus, eu vou morrer. E aí o Senhor nos sustenta. E quando acontece, quando o projeto vem à tona, né? Aí você diz, você passou tanto tempo esperando esse projeto nascer, que quando nasce, o processo é tão grande que quando nasce está assim esbaforido, cansado. E aí não fica nenhuma glória para a gente, porque a gente sabe que é tudo sobre ele, que a glória é para ele, a honra é para ele. E parece que a gente está tão abobalhado pelos processos que a gente passou, que parece que a gente não quer celebrar, que a gente, sabe, parece que já não tem mais força para celebrar. Mas o Senhor nos convida nessa tarde para poder começar a celebrar, sabe? Começar a se alegrar, chamar a existência aquilo que não existe ainda, como se já existisse, e já começar a agradecer a Ele. A coisa mais linda que tem não é você esperar o projeto acontecer para você dar um culto de ação de graça. Isso não é ato de fé. Isso não é ato de gratidão. Ato de fé e ato de gratidão é você dizer assim, Senhor, eu não sei nem qual etapa é que eu estou na gestação do meu projeto. Tá doendo, Deus, mas o Senhor me prometeu. E o Senhor é fiel para cumprir. E o Senhor... Eu já quero te agradecer de antemão, Senhor. Eu quero ser grata a Ti, porque eu sei que tudo que vem da parte do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Então eu já quero te agradecer como se Ele já estivesse aqui na palma das minhas mãos, como se já estivesse aqui diante dos meus olhos. Eu quero te agradecer. A gente começar a render graças ao nosso Deus, porque fiel é quem prometeu. Deus, ele diz assim na sua palavra, que ele não é homem para que minta. O homem pode prometer e mentir, sabe? E falhar. Mas Deus não, ele diz, eu não sou homem para que minto, para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não cumpriria? E é isso que Deus está falando para alguém nessa tarde. Então nós vamos observar que toda gravidez tem um processo, tem os processos, tem enjoo no começo, né? Uma coisa de doido, tontura. Parece que a gente tá com labirintite e vai cair. Come uma coisa, blá, joga para fora. Quem é mulher aqui, quem já gestou bebê na barriga e sabe como é que é a situação de uma grávida. Daqui a pouco é incômodo para dormir. Você já não dorme mais do jeito que você gostava de dormir, de barriga para baixo? Deus que me livre. Né? E às vezes até de lado. Perturba, há incômodos. Outras já se sente mal para deitar do lado, virar para o outro. É muito incômodo até o momento da criança nascer. E é assim que é um projeto divino na nossa vida para poder acontecer. Para poder chegar a hora do parto e acontecer. E vir a existir.
Na verdade, ele sempre existiu. Na presciência de Deus, na mente de Deus, ele sempre existiu desde o momento que você foi gerado no ventre da tua mãe. Deus já chamou a existência. E para você passou a existir quando ele te fez promessa. Mas trazer à luz e fazer acontecer é como na hora do parto. A dor é muito grande. E às vezes a mãe olha para o filho que acabou de nascer e chora de tanta alegria. Às vezes ela está tão abobalhada de tanta dor que sentiu no parto, toda suada, que ela olha assim e às vezes nem comemora. Só depois é que ela diz, puxa vida, meu filho nasceu. Ah, meu pai, traz aqui, enfermeira, para eu dar um beijo nele, para eu abraçar, sabe? A mesma coisa acontece com a vida espiritual da gente, com os projetos de Deus na nossa vida. Mas a pergunta de Deus para nós nessa tarde é: você celebra o projeto que Deus está prometendo para o seu irmão? Ou será que a gente está tão focado nos projetos que Deus prometeu para a nossa vida? E enquanto isso não acontece, a gente vê Deus prometendo para os nossos irmãos também. E a gente não consegue se alegrar com o projeto que Deus tem na vida do irmão que está do lado. Porque são tantas situações que você fica mais focado nos teus ao redor do que no projeto que Deus tem na tua vida mesmo. E às vezes esquece até de celebrar a paz, Nara. Nós esquecemos de celebrar com o nosso irmão, de dizer assim, olha, força, sabe? Chegar para Nara, para Núbia e dizer assim, olha, força. Eu gosto sempre de brincar com as minhas amigas, com os meus amigos e falo, força na peruca, né? Força na peruca, porque Deus está aí, Ele garante vitória, Ele nos fortalece, Ele nos mantém de pé. E é Ele quem cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Então não tem por que baixar a cabeça, não tem por que viver moribundo, porque Deus está conosco. Então, enquanto o projeto de Deus não nasce na nossa vida, vamos celebrar o que está para acontecer na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Vamos orar junto com ele, sabe? Para poder conseguir passar os processos da gestação do projeto dele também, que às vezes é mais doloroso do que o nosso. A gente fica tão focado na nossa dor que a gente esquece da dor do nosso irmão. Mas cruz, carregar a cruz é isso. A cruz de Cristo tem 2 significados. Já falei em outras transmissões. Na vertical é unir a criatura com o Criador, mas na horizontal, sabe, é cuidar um do outro. A paz jura? É cuidar um do outro, é aproximar e viver em união, em comunhão e em unidade, para poder, quando um tiver caindo sem força, o outro chegar, dar a mão, levantar, sabe? Colocar aqui por cima dos ombros e ajudar o seu irmão a carregar a cruz, sabe? A gente vive, a igreja contemporânea vive num egoísmo tão grande, sabe? Numa individualidade tão grande que parece que é cada um por si e Deus por todos. Quem quiser que se vire, quem quiser que vai buscar, não é assim não. Se a gente ainda pensa desse jeito, é porque a gente não sabe o significado da cruz de Cristo para nossas vidas. Porque o significado da cruz de Cristo para as nossas vidas, primeiro me unir, me alinhar com o céu, sabe? Conectar a terra com o céu. Na vertical, a cruz de Cristo significa isso. É eu estar alinhado, é Deus me reconectar por meio da cruz de Cristo, enquanto eu estiver aqui na terra, me conectar com o céu. Agora, na vertical, é estar o tempo todo conectado com os meus irmãos, sabe? Amar o próximo como a ti mesmo. E isso era lá no Antigo Testamento. Porque quando Jesus veio, ele falou assim, um novo mandamento eu vos dou. E a gente fala, puxa, tem mais um? E Jesus fala, sabe o quê? Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais amar o próximo como a ti mesmo, é amar o próximo como Jesus amou. E de que forma foi que Jesus amou o meu próximo?
foi entregando a vida por ele. Será que a gente está disposto nessa tarde, se for preciso, dar a nossa vida, morrer no lugar de um irmão nosso, um irmão na fé? Não estou falando nem, não é nem irmão de sangue, é irmão na fé. Será que a gente estaria disposto? Será que a gente ama o suficiente para fazer isso? Ou será que o nosso amor é tão superficial que a gente não sabe nem o significado da cruz na horizontal? Porque a gente anda tão interessado, tão preocupado com o nosso umbigo, sabe? Preocupado com a nossa vidinha do dia a dia, que a gente já não olha mais para os lados. Quem quiser que se vira. Eu não tenho que me virar? Então ele que se vira também. Toma cuidado, porque no dia da calamidade, Deus quer levantar pessoas para te ajudar também. Faz, tá? E toda vez que a gente faz algo para alguém, quer seja bom, quer seja ruim aqui na terra, a gente tem um retorno da parte de Deus. Então, o meu pastor, ele fala assim, se a colheita não está boa, mude a semente. Às vezes a gente está semeando uma semente que está trazendo um retorno horrível para a gente e a gente fica sem entender. Puxa, Deus, não estou entendendo. Parece que eu sou o pivô da terra, porque tudo, né? Deus, não estou aguentando. E aí Deus fala, troca a semente, minha filha, troca a semente, meu filho, porque daí tu vai colher. Então não tem como a pastora Luciete semear uva e querer colher abacaxi, que é mais docinho do que a uva. Não tem como eu semear abacaxi e querer colher a polpa, né? A polpa de um coco babaçu e fazer de repente, um milkshake, um sorvete, alguma coisa assim. Não tem. A semente que eu plantar é aquela que eu vou colher. Então, nós precisamos selecionar as sementes para poder plantar. Deus me trouxe a memória aqui. Teve uma época da minha vida que Deus, ele me mostrava em sonhos direto. Eu no meio da lavoura do meu pai, e eu fazendo a colheita, mas quando eu ia fazer a colheita, a semente estava tudo xoxa, sabe? Quando a semente não está consistente e você aperta ela assim e ela está seca, murcha. Deus me mostrava sempre em sonho, eu pegando essas sementes e estava nessa situação, e aí eu falava assim, eu separava a semente e falava, nossa, a maioria está tudo xoxa. Olha como tem pouca semente boa para plantar. Eu passei muito tempo sonhando o mesmo sonho e eu não entendia por quê que o Senhor estava me mostrando aquele sonho direto. E eu comecei a orar. Falei, Deus, me dá entendimento, me dá discernimento para entender por que é que toda vez que eu estou colhendo as sementes, selecionando para poder plantar, a maioria está xoxa. E são poucas as que estão boas para plantar. Aí ele falou assim, muda a semente, minha filha, porque tu tá plantando uma semente já com problema. E aí, quando você planta uma semente que não está bem selecionada, a lavoura não vai ser boa, e se a lavoura não ser boa, a colheita também não vai ser boa. Então, começa a semear. Era um período que eu era muito cheia. Eu ainda tenho muito para o Senhor trabalhar na minha vida, sabe, amados e amadas? Ainda tenho muito. Sou cheia de defeitos. Mas era uma época que eu era muito individualista, que eu era muito egoísta, que eu era uma vaidade. Tudo tinha que ser do meu jeito, sabe? Não tem que ser assim. E usava até a palavra. Usava a palavra para poder me defender quando alguém questionava algum tipo de atitude minha. Eu era a senhora Luciete, cheia da razão. Aí eu comecei a parar de achar que as coisas tinham que ser tudo do meu jeito. E comecei a deixar Deus fazer do jeito dele. E conforme eu fui deixando Deus agir do jeito dele, sabe o que aconteceu? Eu comecei a voltar a sonhar no mesmo sonho, na mesma lavoura, com as sementes tudo bonitinha. Sabe aquela semente cheia de massa consistente? E aí eu falava assim, agora sim, essa daqui tá boa para plantar. Essa daqui vai dar uma excelente colheita. Eu estou selecionando aqui e eu sei que vou plantar e que vai ser ótima. E aí Deus mostrava eu plantando, Deus mostrava a fase que eu estava, como que a lavoura estava, como que estava, se estava bonita, se não estava, se precisava de melhoria. Ele foi me acompanhando assim, sabe, o passo a passo. Porque o nosso Deus, ele nos acompanha passo a passo, até aqueles momentos mais besta, mais
Sabe? Ai, coisa tonta. Você acha que Deus vai se importar com isso? Importa. Deus, ele está atento a tudo. Eu lembro que eu passei um bom tempo lutando para poder me libertar. Gente, você não tem noção. A minha nora tá aqui, a gente já riu muito com isso, né? E aí eu pegava, eu vim de uma maneira para a presença de Deus, gente, que de 10 palavras 9 era palavrão. E foi muito difícil, sabe? Não critique as pessoas que estão passando por processo de libertação, porque elas sofrem muito. E eu vim para a presença de Deus. Eu já tinha oportunidade na igreja e tudo, já dava uma saudação, já orava pelas pessoas, enfim. Mas, rapaz, bastava a mangueira de lavar o quintal, enroscar em determinada coisa, que eu endoidava. Eu ficava irada e xingava palavrão. E aí depois eu ia chorar, desesperadamente, na presença de Deus. O Senhor viu? Eu não sou crente não, Senhor. O Senhor viu? Xinguei tanto. Oh, meu pai, não foi porque eu quis, não. Foi uma maneira de desabafar, foi uma maneira da minha ira passar. O Senhor viu? Ai, meu pai. Sabe? E o que a gente entende com isso? Que a gente tem que se render na presença de Deus e entender que tudo na nossa vida nós dependemos dele. Tá rindo, né, Thalita? Porque não foi você. A gente já riu muito por conta disso. Então, assim, a gente sofre muito nos processos até o projeto começar a acontecer, até o parto acontecer, até a gente conseguir dar à luz. A gente sofre muito, a gente se culpa muito. O Senhor viu eu cair. O Senhor viu como foi. E Satanás fica o tempo todo só acusando. Você não serve para nada, não. Você viu o que você fez? Menina, já pensou se o pastor saber? E a gente se preocupa. A gente não tem que se preocupar, não é com o pastor. A gente tem que se preocupar, é com o sumo pastor. E o sumo pastor foi ele quem nos fez. Foi ele quem nos concebeu no ventre da nossa mãe. Ele sabe como é que a gente funciona, gente. Ele sabe como é o dia a dia da gente. Mas voltando nos palavrões, quando foi um dia, eu falei assim, Deus, eu desisto, eu vou desistir porque eu não consigo me libertar dos palavrões, não. E eu já cansei de pedir perdão para o Senhor, tá? Isso está virando hábito, Senhor, e eu não estou conseguindo me libertar disso. Estou conseguindo, não. E aí, horas eu xingava e já nem deixava mais, nem pedia mais perdão. Falei, vou pedir perdão para quê? Todo dia essa palhaçada, xingando. Todo dia falando palavrão e depois pedindo perdão. A minha cara de pau, eu tô envergonhada. Sabe? Era uma luta, gente. E aí, Deus falou bem assim, minha filha, a única maneira de você se livrar desses palavrões é você entender que eu não te faço visita. Que eu estou o tempo todo do teu lado. Toda vez que você for para xingar, que você lembrar que eu estou te assistindo, você vai fechar a boca, você vai contar até 10, você vai contar até 1000, se precisar triplicar, você triplica, conta 3000. Enche a boca de água, sabe? Enche a boca de água e fica sem falar, porque daí você fica livre dos palavrões. Você faz a tua parte e eu entro com a minha. Eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu comecei assim, comecei a ter um temor tão grande. Quando eu ia para xingar, eu falava, vixe, Deus tá aqui. Sabe, igual o xaropinho do ratinho, aquele vídeo que tem na internet. Deus tá aqui? Deus tá aqui. Sabe? Eu entendia que Deus estava do meu lado, que Ele estava me assistindo. E que eu precisava ser tardia em pronunciar o que não devia. Aliás, eu não deveria nem pronunciar. E assim o Senhor foi me dando vitória aos poucos. Então tudo isso faz parte de um processo. Tudo isso faz parte da nossa caminhada até o projeto de Deus ser concluído nas nossas vidas. E enquanto nós estivermos aqui na Terra, mesmo colocando o projeto em prática, vai ter momento que Deus vai nos levar lá no nosso passado e nos confrontar com
com os nossos monstros que ficam lá no passado, sabe? Para poder ver se a gente está preparado para bater de frente com ele e nocautear. Ou se a gente ainda vai abraçar ele e dizer, vem cá, querido, que saudade. Sabe? Deus, ele sempre vai nos confrontar com o nosso passado. Paz, minha preta, a Leide, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha florzinha. Te amo. Então, Deus, ele sempre vai nos levar lá no nosso ponto fraco no passado para nos confrontar. Para poder mostrar para a gente que a gente adquiriu estrutura, que a gente já adquiriu força para lutar com os monstros que outrora habitou aqui dentro de nós, mas que nós colocamos, expulsamos ele para fora. De vez em quando Deus vai trazer de volta para poder nos confrontar, para ver se a gente vai usar a autoridade, vai usar o que ele nos deu, as ferramentas que ele nos deu para bater de frente, ou se nós vamos deixar ele se levantar de novo e tomar posse, sabe, da estrutura nossa. E ocupar um lugar que é devido do Espírito Santo, né? E todos vocês que estão aqui, que ainda irão assistir, Deus capacitou vocês com autoridade, com poder, sabe? Como assim? Como que eu vou colocar em prática essa autoridade, esse poder? Usando o nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todos os nomes. Tudo aquilo que você acha que você não vai conseguir, fala, eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque Jesus é comigo. Independente da posição que eu esteja hoje, o Senhor, ele é comigo. Ele vai me dar vitória. Pronto, e acabou. E não tem negociação com Satanás, não. Porque às vezes Satanás vem no meio do processo para negociar com a gente. Ai, boba, tu vai ficar nessa situação aí a vida inteira. Dá um pulinho lá fora, você tonta. Quer saber de uma coisa? Olha, manda ver, chuta o pau do barraco mesmo. Mas tu não tá vendo que Deus tá demorando demais, não? A gente fala mesmo, né? Só misericórdia. E é nesse momento que a gente tem que usar a palavra igual Jesus, quando foi tentado, e dizer, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Mas para você dizer isso para Satanás, está escrito, é necessário você estar lendo. Não tem como o Espírito Santo te fazer lembrar de algo que você não leu, né? Então, é por isso que há necessidade da gente utilizar as armas corretas diante de Deus. A oração, o jejum serve para santificar a nossa própria vida. Nos deixar mais sensível à voz do céu, os comandos que vêm do céu. E a Bíblia é para nos instruir, para quando Satanás vir nos tentar, a gente fazer igual Jesus, está escrito isso, está escrito aquilo outro, está escrito aquilo outro. E a gente vai citando. Agora, se a gente não meditar na palavra de Deus, não tem como a gente utilizar a arma. É a mesma coisa de ter uma 765 dentro de casa, o bandido pular os portões e vir para saquear a casa da gente, a gente tem a arma dentro de casa, a 765, mas não sabe utilizar, vai fazer o quê? Vai deixar ele pegar tudo e vai embora. Vai dar tiro nas paredes? Não sabe nem alvejar, né? Então, Deus, ele sempre traz à memória coisas daqui da natureza, do dia a dia, ao nosso redor, para a gente conseguir entender como que funciona o reino espiritual. Então, o depósito de arma, o arsenal de arma dos céus na nossa vida está disponível para a gente. A gente só precisa fazer uso, aprender a fazer uso. Então, para aprender, se aprende meditando, lendo na palavra de Deus, orando, conversando com Deus o tempo todo. Eu preciso estar de joelho? Não, eu converso com Deus o dia inteiro. Tem dia que eu não dobro meu joelho, gente, para orar. Eu vou dizer para vocês que só porque eu sou pastora todo dia eu estou de joelho orando. Não, mas eu passo o dia inteiro conversando com ele. Eu deito conversando com ele e eu adormeço, eu durmo conversando com ele. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é no meu Deus, é agradecer pela noite que me deu durante aquele sono reparador maravilhoso. E se não foi também maravilhoso, e tive uma dor de barriga, e tive algum contratempo no meio da noite, falo, Senhor, muito obrigado, o Senhor me ensinou com isso daqui, com essa dor de barriga. Né? Nem todas as noites vão ser iguais. Nem todas as noites vai ter um sono reparador. E eu consigo compreender e eu consigo agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus não por tudo, mas em tudo. Amém? Gente, como eu falo misericórdia, eu não sei nem quantos minutos eu já estou aqui. E eu não fiz menção ainda da palavra de Deus. Mas, enfim, eu vou deixar aqui a mensagem registrada
E se for preciso, depois eu divido esse vídeo em duas etapas, para poder ficar mais fácil para vocês é, assistir, né? Eu levo. Se bem que eu pego aqui do Facebook e levo para o YouTube. No YouTube dá para você ir lá naquelas configurações e acelerar e assistir assim a pastora mais rápida, né? Já não tem aquela coisa de ficar esperando falar, ai meu Deus, a pastora está dando canseira, né? Então no YouTube é tudo muito mais fácil. Por isso que eu estou fazendo isso. Eu estou levando para o YouTube e depois eu pego e compartilho com vocês no Facebook para poder vocês conseguirem assistir rápido quando não tiver tendo tempo de assistir pausadamente, sabe, tranquilamente. Mas, enfim,